Olá! Hoje eu já quero começar o programa fazendo algo diferente. Eu não me lembro de ter feito isso aqui no início do programa. Eu quero ler uma matéria de uma revista de grande circulação no nosso país, que tem como título da matéria, olha só, Estados Unidos querem se aliar ao Vaticano. E eu quero ler alguns trechinhos dessa matéria aqui, ó. Os Estados Unidos têm interesse em ser um aliado do Vaticano. De acordo com os documentos revelados pelo site um site que ele fala o nome aqui, e antecipados nesta quinta-feira pela revista italiana L'Espresso, segundo os documentos, a secretária de Estado americana Hillary Clinton teria orientado os embaixadores e diplomatas do país a criarem uma página na internet para acompanhar as novidades do governo pontifício. O Vaticano pode ser uma potência aliada ou um inimigo ocasional. Devemos fazê-lo ver que a nossa política pode ajudá-lo a avançar em muitos princípios, orientou o Departamento de Estado. E assim vai dizendo a matéria. Mas o que eu queria destacar é o seguinte: você acredita que esse tipo de junção de dois estados, de dois países, o Vaticano e os Estados Unidos, já havia sido profetizado há mais de 100 anos? Você sabia disso? Quer saber? Nosso programa vai começar o programa falando sobre isso. E vamos cumprimentar o nosso amigo, professor Leandro Quadros. Como é que vai, professor? Tudo bem? Tudo ótimo, Tito. Estou aí contente pela oportunidade de nós aproveitarmos esta matéria que você leu aí da revista Veja, para nós podermos mostrar que a Bíblia e também a escritora cristã Ellen White já haviam falado desta aliança entre Estados Unidos e Vaticano. Nós vamos ver isso. Muito bem, professor. Bom, nós estamos falando dessa matéria, ela foi escrita na revista Veja, como o professor mesmo acabou de dizer, no dia 28 de abril. Se você quiser acompanhar lá em algum outro momento, na internet tem ela lá exposta para você acompanhar e ver e ler toda na íntegra o que está querendo dizer este enunciado de que os Estados Unidos, eu estou com ela aberta aqui no meu computador, os Estados Unidos querem se aliar ao Vaticano. Tem uma foto aqui da secretária de Estado Hillary Clinton e a matéria vem dizendo sobre isso. Agora, o que é interessante e que nós vamos colocar na mira aqui é o seguinte: como que este assunto já havia sido profetizado há mais de 100 anos. Professor Leandro Quadros, que história é essa de que essa união entre os Estados Unidos e o Vaticano aconteceria e que foi predito isso há mais de 100 anos atrás, e o que a Bíblia também fala sobre essa questão? Como é que você pode passar isso para a gente, professor? Vamos lá, amigo Tito. Analisando aqui alguns detalhes da matéria, nós percebemos aqui uma coisa interessante. Eu vou comparar alguns detalhes da matéria com a Bíblia e com algumas declarações interessantíssimas de Ellen White para você perceber uma coisa, amigo telespectador, que esta união dos Estados Unidos com o Vaticano, ela não é uma novidade para o adventista, porque isso aí já foi profetizado há mais de 100 anos. Olha o que diz aqui a matéria, tem uma coisa interessante, ó. Os Estados Unidos têm interesse em ser um aliado do Vaticano. E aqui Hillary Clinton fala o seguinte: devemos fazê-lo ver ao Vaticano que a nossa política pode ajudá-lo a avançar em muitos princípios. Ou seja, ela afirma assim que a política norte-americana pode ajudar o Vaticano a avançar em muitos princípios. Olha o que a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 13, versos 15 e 16. Aqui diz o seguinte: e foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Verso 17, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome.
Quando nós utilizamos o método historicista de interpretação bíblica, nós podemos interpretar quem são as duas bestas mencionadas aqui em Apocalipse 13. O termo besta não se refere a uma pessoa má, não é necessariamente isso, mas o termo besta se refere a poderes políticos ou religiosos. E quando você estuda o método historicista, você percebe que a besta que emerge da terra representa os Estados Unidos da América. E a besta que emerge do mar representa o papado. Agora, professor, essas duas conclusões é estudando a história para você conseguir chegar nessa conclusão aí? Exatamente. Nós estudamos, Tito, a história com alguns textos bíblicos. Por exemplo, Tito, um texto bíblico bem familiar é Daniel 7:25. Lá é um texto que mostra um poder representado por um chifre pequeno que equivale a essa besta de Apocalipse 13. E lá diz que esse poder, ele perseguiria os santos do Altíssimo por 1260 anos e mudaria a lei. O único poder mundial que perseguiu os cristãos por 1260 anos, de 538 a 1798, foi o papado. Ou seja, exato, os 1260 predito na profecia de Daniel, isso aconteceu. Aconteceu. E lá predisse também, Tito, que este poder, que é o papado, mudaria a lei. Então você percebe no catecismo, por exemplo, uma alteração brutal nos 10 mandamentos. E você lembra quando é que foi mudado isso, professor? Isso aí, Tito, já começou, essa mudança foi gradual. Né? A partir ali do 1º, 2º século, os cristãos começaram a observar o sábado e o domingo juntamente. É mesmo? Né? E depois, com o surgimento da igreja medieval, aí isso se efetivou de forma que o sábado foi mudado definitivamente. Então você percebe aqui o seguinte, que haveria, aqui no verso 15 afirma, né, que uma das bestas, que é os Estados Unidos, daria fôlego à imagem da besta, que é o papado. Agora, né? Por que Estados Unidos é uma das bestas? Tem uma explicação para isso também, não tem? Tem, porque aqui afirma o seguinte, que aqui no versículo 11 de Apocalipse 13, mostra que essa besta parecia cordeiro, mas falava como dragão. Né? Então, quem foi que acolheram os protestantes que precisavam se refugiar? Quem foi visto como se fosse um cordeiro por ter acolhido os protestantes no período de perseguição religiosa? Foram os Estados Unidos. Ali foi o berço, né, do protestantismo. Então o que você percebe aqui? Aqui é dito, na matéria diz o seguinte: nossa política pode ajudá-lo, o Vaticano, a avançar em muitos princípios. E aqui afirma que um poder vai fazer com que os habitantes da terra adorem a imagem da besta. Então você percebe aqui uma ligação política e ideológica entre essas duas bestas em Apocalipse 13, bem como está aqui dito na matéria. Então a matéria disse isso, mas a Bíblia já disse isso há 2000 anos atrás. E há cerca de 100 anos, isto foi profetizado de forma mais clara. Como assim? É o que eu vou mostrar agora, Tito. A escritora cristã Ellen White, no livro Grande Conflito, relembro, este livro foi publicado ali no século XVIII. Olha o que ela fala aqui, ó. Página 443. A fim de formarem os Estados Unidos uma imagem da besta, o poder religioso deve a tal ponto dirigir o governo civil que a autoridade do Estado também seja empregada pela igreja para realizar os seus próprios fins. Olha que interessante, aqui ela mostra uma união entre os Estados Unidos e o papado, para que os princípios do papado sejam estabelecidos no mundo. E qual é o principal princípio que será estabelecido? A observância obrigatória do domingo como dia de guarda. Porque o mandamento do sábado bíblico sempre foi pisado pelo papado. Né? Isso nós não temos nenhuma dúvida. E tem uma outra citação interessante aqui, na página 579. Relembro você, isso aqui foi escrito há mais de 100 anos. E está acontecendo aos poucos.
aqui afirma o seguinte na página 579. Comentando Apocalipse 13, 11 a 16, ela fala assim: mostrou-se que os Estados Unidos são o poder representado pela besta de chifres semelhantes aos do cordeiro, e que essa profecia se cumprirá quando aquela nação impuser a observância do domingo, que Roma alega ser um reconhecimento especial de sua supremacia. Então, com base na Bíblia, Ellen White profetizou o seguinte, que vai haver uma união entre Estados Unidos e Vaticano para estabelecer o domingo como dia de guarda obrigatório. É por isso que aqui é dito na matéria, também uma outra coisa interessante, o seguinte, que esta relação dos Estados Unidos com o governo político deve ser construída com cuidado e que as suas posições precisam ser complementares. Eu não posso dizer para vocês se isso vai acontecer em 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos ou mais, eu não sei. Mas isso nos mostra que a Bíblia e os escritos de Ellen White, quando falam a respeito do assunto, têm razão. E eu estou dizendo isso para você para que quando isso acontecer, você tome a decisão de aceitar o selo de Deus, que é o sábado bíblico, e não o selo da besta, que será a observância de um falso sábado. Quando acontecer, você não vai poder dizer assim, o Leandro era um fanático por ter dito isso. Não, você vai lembrar do que eu lhe disse, e aí você vai ter que tomar uma decisão firme ao lado de Deus e de todas as suas verdades bíblicas.